A Política Nacional de Recursos Hídricos, regida pela Lei 9.433, de 97, tem por fundamento, entre outros, a Bacia Hidrográfica como unidade básica para a implementação dessa política e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Portanto, o gerenciamento dessas áreas é fundamental para o planejamento de território, como unidades básicas voltadas ao desenvolvimento de meios e práticas estruturais ou não estruturais, na óptica de uma gestão integrada dos recursos hídricos e do meio ambiente em si. Uma das principais problemáticas relacionadas ao uso e ocupação das bacias é a disposição inadequada dos resíduos sólidos, gerando impactos significativos nos corpos hídricos em questão, o que gera danos de ordem ambiental, social e econômica e um desequilíbrio nos objetivos que compõem a Política Nacional de Recursos Hídricos. Portanto, com plena ciência da relevância da bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, torna-se imprescindível analisá-la sob essa perspectiva. O processo de industrialização dos últimos anos provocou a migração e urbanização, resultando em uma onda de consumismo e alterando aspectos socioeconômicos nos perfis populacionais, estilo de vida, hábitos de consumo, atividades urbanas, entre outros. Assim, passou-se a ter uma elevação nas taxas de retirada de recursos naturais e aplicação destes, e, consequentemente, de produção de resíduos sólidos. A publicidade e o poder de influência que o marketing possui atuam diretamente no modo de consumo da sociedade, haja vista que fornece todos os vieses necessários, como a diversidade de produtos, para induzir os consumidores ao seu objetivo principal, a compra. Pode-se destacar que, ainda no que diz respeito aos resíduos sólidos, que ocorreram alterações tanto em suas características quantitativas quanto nas qualitativas, sendo estas predominantemente maléficas. A acelerada geração de resíduos sólidos, em conjunto com a inexistência de políticas públicas que atuem eficientemente no equilíbrio da produção de bens, preservação e uso racional dos recursos naturais, ocasionam desafios no tocante à esfera ambiental que englobam o manejo e a disposição final dos resíduos sólidos. Por isso, necessita tanto da atenção dos órgãos ambientais e programas de controle. A bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró abrange uma área de 14.276 km², sendo a segunda de maior extensão no estado do Rio Grande do Norte. Seus 51 reservatórios principais, incluindo açudes, barragens e lagoas, são responsáveis pelo abastecimento das populações. Como características geoambientais, podem se destacar áreas de relevo plano, áreas dos pediplanos sertanejos, e alto curso da bacia e baixo curso. O clima é tropical chuvoso, com grande pluviosidade entre os meses de janeiro e julho. Nesta, existe uma diversidade de usos econômicos com a exploração de petróleo, a produção de cimento, a produção de sal marinho, a agricultura e fruticultura irrigadas e a agricultura familiar. Por estar localizada em uma região de clima semiárido, sua importância é acentuada pela necessidade de famílias e comunidades ribeirinhas utilizarem suas águas para as práticas agrícolas e pecuárias. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró é o responsável principal pelos desígnios sobre a referida bacia. No Brasil, cerca de 38,9% dos municípios apresentam destinação incorreta dos resíduos sólidos urbanos. A região Nordeste, por sua vez, apresenta um quantitativo de 62,7% de destinação final de resíduos realizada incorretamente. Em seu entorno, os lixões utilizados como objeto de estudo detêm aglomerados humanos. Assim, características homogêneas quanto a esses efeitos puderam ser notadas, destinando-as a um quadro de vulnerabilidades ambientais, restrições econômicas, exclusão social, isolamento territorial, alienação política, entre outros, tornando estes sujeitos susceptíveis aos efeitos da proximidade das residências com o local de destino inadequado usado pelo município para descarte dos resíduos coletados. A missão da UFESA é produzir e difundir conhecimentos no campo da educação superior, com ênfase na região semiárida brasileira. Dessa forma,
contribuir para o desenvolvimento sustentável e o exercício pleno da cidadania, mediante formação humanística, crítica e reflexiva. Em suma, preparar profissionais capazes de atender às necessidades da sociedade. O Grupo de Estudo em Ciências Ambientais do SEMIADO foi inaugurado no dia 12 de abril de 2017 com a infraestrutura da Universidade Federal Rural do SEMIADO, no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros. Este grupo de estudo tem por finalidade desenvolver estudos na área de planejamento urbano regional e ciências ambientais. Com isso, os objetivos deste grupo de estudos envolvem a investigação da qualidade dos compartimentos ambientais do semiárido, gerar conhecimento sobre o desenvolvimento regional do semiárido, produzir instrumentos de educação ambiental que contribuam para a conservação e preservação do semiárido, diagnosticar as formas de produção de resíduos, efluentes e emissões no semiárido e viabilizar ferramentas de gestão ambiental que contribuam para a competitividade das empresas na localidade. Portanto, as repercussões deste grupo de pesquisa orientam-se para a produção de artigos científicos, o desenvolvimento de tecnologias ambientais com a finalidade da efetivação da extensão, a formação de profissionais com uma visão holística. O projeto de gestão de resíduos sólidos da bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, ele tem por objetivo investigar como é que se dá a gestão destes resíduos nos municípios situados nessa referida bacia. Para isso, a gente define como objetivos específicos a gestão dos resíduos sólidos nesses respectivos municípios, identificação dos locais onde esses resíduos são depositados em seu destino final, a percepção ambiental dos atores que compõem os locais de destinos finais e a proposição de ações de sustentabilidade para a referida problemática. Para pensar em gestão de recursos hídricos, é preciso pensar em governança e participação das comunidades locais, instituições e poder público nas diferentes instâncias para contribuir com as discussões para aperfeiçoar políticas, tecnologias e meios de gestão de água. No que diz respeito à gestão do resíduo sólido da bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, levando-se em consideração o quantitativo de municípios inseridos na área que a bacia engloba, que efetuam o descarte final em vazadouros a céu aberto, há a acepção de que ainda é precária e não existe um elo entre as partes interessadas na promulgação das ações necessárias para a adequação do cenário. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada pela Lei nº 12.305, do ano de 2010, aborda que os lixões são considerados inadequados no que diz respeito à sua utilização para a destinação final de resíduos sólidos. A legislação em vigência estabelece a extinção desses espaços nos municípios, dando espaço para os aterros sanitários, realizando o cumprimento do que está proposto. Os gestores procuram o atendimento dos aspectos legais. No entanto, ao longo do processo se deparam com desafios que necessitam da prorrogação de prazos já previamente estabelecidos, bem como de uma maior fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. Na maioria das vezes, a coleta e o acondicionamento de resíduos sólidos é dado de forma irregular, visto que existe a falta de coleta seletiva, bem como os resíduos sólidos urbanos são acondicionados dos mais diversos tipos em um único local. Quanto ao transporte, também é visto que é dado de forma irregular, pois não existem veículos apropriados para o serviço e como também existe a possibilidade de ocorrências de reações físico-químicas e a desestruturação de embalagens por contatos com materiais perfuro-cortantes. No que concerne a gestão de resíduos sólidos no âmbito municipal, nós percebemos que algumas das etapas muito importantes elas são puladas, elas são deixadas de lado. O que nós percebemos é que o município, na maioria das vezes, apenas faz a coleta, o transporte e acondiciona, desta forma aqui, em lixões.
não é feita triagem, não é feito tratamento, não é feita a disposição de resíduos de forma adequada, né? O que impacta diretamente na forma em que esses produtos eles são tratados, eles chegam até impactar a vida dos cidadãos. E nós percebemos isso através da incidência de animais, através da incidência de lagoas produzindo chorume, né? Incidindo diretamente na vida, da saúde das pessoas. Preocupações constantes acerca da disposição inadequada de resíduos sólidos em proximidade de corpos d'água assolam em escala global, reverberam em risco à saúde pública e o meio ambiente. A qualidade das águas é expressivamente ameaçada, com alteração nos valores de parâmetros, sendo comum a contaminação do lençol freático devido à infiltração do chorume, bem como a presença e proliferação de vetores de doenças. Além do mais, uma série de impactos ligados a inúmeros setores estão envolvidos. Os impactos ambientais correspondem a qualquer forma de alteração nas propriedades físicas, químicas e ou biológicas do meio ambiente, que são advindas de toda forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que venham a afetar a saúde, a segurança e o bem-estar populacional, a biota, as condições sanitárias e estéticas do meio ambiente, as atividades econômicas e sociais e ainda a qualidade dos recursos naturais. Nesse sentido, nos lixões pertencentes à bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró puderam ser detectados interferência na fauna e na flora local, poluição dos corpos hídricos e lençóis freáticos, poluição do solo, bem como poluição atmosférica por meio de emissões gasosas. Quanto aos impactos sanitários, responsáveis principalmente pelas condições insalubres de saúde, destacaram-se a proliferação de animais e de vetores de doença, poluição dos corpos hídricos, poluição do solo com alteração das suas propriedades físicas, químicas e biológicas, além do risco pela presença de materiais perfuro-cortantes. Os impactos sociais estão associados diretamente com os atores envolvidos, ou seja, a população ao entorno dos lixões. Esses impactos são o comprometimento da qualidade de vida desses indivíduos, risco à saúde dos trabalhadores e dos moradores aos arredores, exclusão social e falta de acesso aos serviços de saneamento básico. Os impactos econômicos estão associados aos ganhos e perdas monetárias em função da localização dos lixões. Nesse caso, de maneira específica, nós podemos comprovar a desvalorização imobiliária, poluição ambiental e, apesar da oportunidade de geração de emprego, renda e utilização de mão de obra locais, ainda existem problemáticas sociais que envolvem esses pontos positivos, como, por exemplo, a informalidade dos serviços dos catadores de materiais recicláveis. A respeito dos impactos políticos resultantes da presença de lixões na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, tem-se que a pressão dos serviços públicos, a desvalorização cultural e ambiental e a projeção da região no cenário regional foram notados. Acrescenta-se ainda conflitos oriundos de atividades econômicas, atividades tradicionais e como também de expansão urbana. A abordagem inadequada acerca dos resíduos sólidos em lixões perpetua um ciclo de pobreza e desigualdade. No caso dos impactos territoriais, pode-se citar especificamente os conflitos enfrentados pelo território, principalmente a transfiguração deste em razão da presença dos lixões e das atividades neles realizadas, além da alteração das condições de segurança. Diante deste panorama, múltiplas ações são desenvolvidas para atenuar a problemática, que vão desde a atuação do poder público, iniciativas da sociedade civil e ações da iniciativa privada. A responsabilidade é de todos, mas precisamos entender como ocorre a gestão dos resíduos sólidos em todo o estado do Rio Grande do Norte, bem como no município de Pau dos Ferros, que é caracterizado como cidade polo da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. Olha só, desde 2011, a SEMAD, já anterior a isso, através de vários estudos, fez um plano de trabalho junto à FUNASA, um projeto junto à FUNASA, para resolver esse problema em duas regiões do Rio Grande do Norte, que seria na região do Alto Oeste, onde a situação
se mostrava mais grave, pegando parte ali daquela região, parte da bacia do Apodi-Mossoró, e também um aterro sanitário na região de Caicó, que também enfrentava grandes problemas, né? Então esse plano de trabalho foi feito, foi elaborado, e nós firmamos esse convênio com a FUNASA, né? E ele está em andamento. Tivemos aí ao longo de 2011 até agora, 2024, uma não implantação desse convênio por N motivos ao longo desse período, alguma divergência de projeto, consórcio, que ora há uma aceitação da execução, ora não há. Mas nesse momento nós temos aí um empenho, né, do consórcio de municípios para a região do Alto Oeste, que pretende, né, juntamente conosco, com a SEMAR, dar execução a esse convênio que está em andamento, né? E recentemente, semana passada, eu estive em Brasília, numa reunião com a diretoria da FUNASA, o pessoal do consórcio, técnicos, né? Nós levamos também aqui técnicos da SEMAR, que vem acompanhando isso, e ficamos de atualizar todo o projeto que estava em andamento, né? Chegar nos consensos, nós não podemos mudar o objeto, porém, podemos fazer a adequação das metas. Em última instância, um órgão de fiscalização. Nesse papel de órgão de fiscalização, ele também tem uma vertente importante, que é de indutor de políticas públicas. Então, aqui no Centro de Apoio ao Meio Ambiente, nós trabalhamos muito com projetos, e nesse sentido de induzir a implementação de políticas na área ambiental. Nesse sentido, nesse contexto, aqui no MPRN, nós temos desde 2018 um projeto chamado Lixo Negociado, porque os resíduos sólidos, a questão do lixão, é um problema ambiental que ele é possível de ser reconhecido como tal por qualquer cidadão. Tanto é que entrou na nossa unidade aqui, o Centro de Apoio, junto com o NUPA, que é o Núcleo Permanente de Autocomposição do Ministério Público, e outros atores, o IDEMA, a Procuradoria Geral do Estado, o Ministério Público do Trabalho, para formatar um projeto que previsse acordos no sentido de erradicar os lixões e fazer a coleta seletiva e a inclusão social do catador. Isso foi no MPT, o Ministério Público do Trabalho foi um parceiro bem importante, e é um parceiro bem importante até os dias de hoje. Então começaram a ser feitos acordos nesses dois sentidos, e em alguns lugares, como nós só tínhamos, e hoje, né, na verdade, ainda temos 2 aterros sanitários que conseguem receber resíduos de outros municípios. E um dos passos iniciais que a gente deu foi o convênio que foi realizado com a UFESA, e através da UFESA, o professor Cláudio e também dos colaboradores da UFESA, a gente conseguiu caminhar ainda mais rápido nesse sentido de realizar o nosso sonho, que é erradicar, né, de uma vez por todas o lixão aqui em Pau dos Ferros. Para a gente fazer isso, várias coisas foram feitas por trás disso. Precisamos aprovar uma política de resíduos sólidos através de projeto de lei na Câmara Municipal. Isso foi aprovado com unanimidade. Aprovamos lei de coleta seletiva. Estamos em toda a fase de educação ambiental, visitando as nossas escolas, procurando também os grandes geradores para que se somem a essa luta da coleta seletiva. O município de Pau dos Ferros, ele está totalmente adimplente com as suas obrigações legais, né, junto ao Ministério Público, que tem um TAI em andamento, e a gente vem nesse processo do cumprimento das várias etapas. Né? A máxima mesmo é fechamento do lixão do vazador a céu aberto. Só que para fazermos isso, muitas outras coisas, paralelamente, estão sendo cumpridas, como, por exemplo, criação da associação, que já ocorreu, e para isso nós aprovamos antes a lei que implementa a coleta seletiva e a nossa política municipal de resíduos sólidos. No enfrentamento da problemática dos resíduos sólidos, cabe destacar também as ações desenvolvidas pela sociedade civil. Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 3 práticas que devem ser empregadas são o reaproveitamento, a redução e a reciclagem dos resíduos. Para isso, devemos observar a atuação de diversos atores empenhados em desenvolver tais ações que visam contribuir para a gestão nos municípios do Rio Grande do Norte. No caso específico, na bacia do Rio Apodi, nós temos uma dificuldade muito grande por só existir um aterro sanitário, né?
que é o da cidade de Mossoró. Existe também em Upanema, mas que serve só ao município de Upanema, mas que exige ter uma possibilidade para que os municípios possam ter uma solução definitiva. E aí a gente também, junto ao Ministério Público Estadual, damos suporte para algumas das soluções transitórias, como pequenos aterros e também unidades de transbordo simplificada. De forma que é assim que a ABS ela se comporta, auxiliando os gestores, como eu falei, dos diversos níveis, e as associações de catadores, que nós entendemos só pode ter reciclagem com inserção social, mesmo em municípios na bacia que possam não ter catadores. Pode-se trabalhar conjunto de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade e usar os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entendendo sempre que qualquer programa de coleta seletiva, para ter sucesso, e os cases de sucesso que nós temos, tem 3 condições mínimas. Primeiro, não existir mais lixão, os catadores sejam remunerados pelo pagamento pelo trabalho dos catadores, da mesma forma que a empresa que coleta lixo na cidade é paga. E o terceiro, que tem uma entidade de suporte, de capacitação, de organização a essas entidades de catadores de materiais recicláveis. O projeto vem atuando, né, desde em alguns municípios. Em José da Penha, que ele terminou o convênio recentemente, e em Pau dos Ferros. Pau dos Ferros, existe uma temática, né, vamos falar sobre Pau dos Ferros atualmente que está sendo vigente, de 2 eixos de atuação. Um eixo voltado para a questão do aterro e a questão dos lixões, e outro eixo que eu estou atuando principalmente nesse eixo é voltado para ações socioambientais, que envolve o quê? Questão de catador, ações educativas, né, que envolve também, e a divulgação dessas ações, né, que hoje a gente está aqui presente na sala de um podcast chamado ESLIS em Ação. Nesse contexto, o que aconteceu cronologicamente? Primeiro fizemos o levantamento das ações dos catadores do lixão e os catadores da rua, certo? O que isso é importante para a sociedade entender, esse levantamento técnico feito pela universidade para o município de Pau dos Ferros. Saber a realidade dessas pessoas, dessa cadeia, né, essa economia circular, essa cadeia produtiva que existe em Pau dos Ferros, sobre a questão da associação de catadores, e também, por meio desse levantamento, que nós levantamos mais de 100 catadores existentes, tanto no lixão e tanto nas ruas, a gente percebeu que há necessidade de gerar uma associação. Esse pessoal precisa de um suporte em termos de infraestrutura, porque as condições de trabalho no lixão são condições periculosas e insalubres. E a partir desse levantamento, o que aconteceu? O Ministério Público viu essa notoriedade desses dados levantados pelo ESLIS, pela UFESA, né, pelo projeto, junto com a Prefeitura, que existe um convênio hoje com a Prefeitura, e conseguiu recursos para que houvesse a compra do galpão, né? E hoje tem esse galpão que foi comprado. O lixo hoje se tornou uma forma de renda por muitas famílias em Pau dos Ferros. Hoje em dia dobrou os catadores em Pau dos Ferros. Eu tenho muito orgulho de ser catador e que o que mais queria é ver a associação funcionando 100%, com uma boa quantidade de gente, para aquele pessoal que trabalha, que fica na rua ali, catando de uma forma muito desumilde, voltar a trabalhar de uma maneira organizada, com os IPIs. Sou catadora desde os meus 17 anos. Eu fui mesmo, na época, trabalhar no lixão para ter meu sustento, para conseguir o meu sustento. E desde então, trabalho lá. Estou com 35 anos e trabalho lá com muito orgulho. Eu tenho orgulho de ser catadora. Eu acho que é uma profissão, para mim, eu acho uma profissão muito bonita, de quem recicla, de quem traz o que não prestava mais para o novo. Eu acho muito bonito e gosto, e eu tenho orgulho de ser catadora. E o meu sonho é de ver a coleta seletiva porta a porta e do catador passar e ser tratado normalmente, igual qualquer profissão, igual qualquer pessoa. Não dizer, olha, onde vai o catador de lixo, onde vai o catador de materiais recicláveis. É muito melhor, tanto para quem fala como para quem escuta. Em face do exposto, percebe-se os processos de consumo, descarte, geração,
impactos e gestão dos resíduos sólidos urbanos da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. Diante disso, observou-se a combinação de dados e informações, mostrando um material rico de caráter inédito. Ressaltamos ainda no aperfeiçoamento da gestão dos resíduos sólidos na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró as ações desenvolvidas pelos consórcios públicos e pela iniciativa privada. Sendo assim, um personagem que deve ser mencionado é a CIMOP, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Oeste Potiguar, com sede administrativa em Porto Alegre, RN, e operacional em Pau dos Ferros, RN. Por fim, acrescenta a empresa Oeste Ambiental, localizada em Rodolfo Fernandes. Nós tivemos a oportunidade, através do MDR, conseguir um estudo. Qual seria a melhor localização, qual seria a melhor alternativa para a instalação de um aterro sanitário. Nós temos essa proposta de Pau dos Ferros. O consórcio do Seridó já estava bem à frente aqui do Oeste, por sinal já tinha o IARIMA de um terreno, nós não tínhamos nada disso. Então começamos uma luta para conseguir, junto ao governo do Estado, dividir os recursos desse IARIMA. Até que enfim conseguimos, o Estado repassou 50% desse valor, para a gente começar a fazer o IARIMA junto à FUSERN, para o estudo desse terreno de Pau dos Ferros, que por sinal está em andamento. Está em andamento esse estudo, e recentemente nós suspendemos esse estudo, diante do que eu vou comentar em relação a quais são as expectativas novas que nós temos. Então nós mandamos fazer esse estudo junto ao MDR. O MDR bancou esse estudo em relação. E no estudo do MDR, detectou que a melhor localização para um aterro seria entre Riacho da Cruz, nesse raio de Riacho da Cruz. E nos deparamos com um empreendimento privado na construção de um aterro na cidade de Rodolfo Fernandes, que fica ali na BR-405, logo depois de Tabuleiro Grande, através da Oeste, É uma empresa que está construindo um aterro sanitário. Nós passamos a ter várias alternativas. Mas uma pressão muito forte do MP, do Ministério Público, para uma solução definitiva. Então nós começamos a estudar a nível de consórcio, levar esse resíduo sólido, talvez para que ele já estivesse em operação. Nós temos aqui muito próximo Souza, na Paraíba, um aterro sanitário que está em operação. Nós temos aqui também Belém de Brejo, um aterro, mas tem pendências a nível de licenciamento. A fazenda hoje aí tem mais de 500 mil metros quadrados. Estamos aí com um suporte para atender mais de 500 mil pessoas das 44 cidades da região oeste. É uma satisfação muito grande dar início a um empreendimento de uma envergadura desse porte. E pretendo ficar aqui deixando esse legado durante esses 35 anos aí de empreendimento ativo, podendo se estender para 60 anos de operação. A empresa hoje tem a competência de receber 400 toneladas dia. E não só isso, nós temos outros objetivos, que é a partir do recebimento de todo o resíduo coletado nos 44 municípios que compõem a região oeste, nós temos a competência e a condição de prover essa resolução dessa problemática tão terrível, né, que assola os municípios. Hoje nós temos uma área de 50 hectares, desse total nós vamos trabalhar com um perímetro operacional de 30 hectares, visando exatamente o recebimento do resíduo sólido urbano desses municípios. Para tanto, em muitas das áreas urbanas da região, ainda hoje, os resíduos gerados são depositados a céu aberto, sem nenhuma proteção ou tratamento, representando uma grave ameaça à saúde pública e afetando a qualidade de vida de todos os seus habitantes. Portanto, a questão do lixo é de extrema importância, demandando políticas públicas efetivas. A não geração, a diminuição, a correta eliminação e o possível reaproveitamento do lixo são desafios ainda a serem vencidos pelas sociedades modernas. E os municípios, eles
Com o consórcio, os gestores eles ficam um pouco mais sensíveis a essa política. Então, tem um papel muito importante também. Então, uma sensibilização por parte dos consórcios, a própria Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né? E uma cobrança por parte do MP, como órgão de fiscalização, eu acho que nós podemos ter um encaminhamento interessante, né? Podemos ter avanços, né? Nessa questão, nessa seara. E, em paralelo a isso, ainda recuperar as áreas degradadas, né? Então, os nossos desafios são múltiplos, nós somos muito conscientes disso. Convido também os meus colegas prefeitos a assumirem também essa luta, que é uma luta de todos nós. Nós estamos falando aqui de vida, de meio ambiente, e nós precisamos sim caminhar para que já a gente tenha soluções efetivas, né, e concretizadas. Porque aqui a gente tem, além do plenário, que entre outras coisas tem a função deliberativa, aprova leis como essa lei a 11.669 de 2024, que aprovou a política estadual de resíduos sólidos aqui no Rio Grande do Norte. É uma política que está em consonância com a legislação nacional, não poderia ser diferente. Então, essa lei é muito nova, sancionada pela governadora agora, no início desse ano de 2024, mas o tema, vez por outra, esse tema dos resíduos sólidos, esse tema da questão ambiental, chega aqui com muita intensidade. Nós temos aqui uma comissão permanente, que é de educação, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento socioeconômico, de meio ambiente e de turismo. Então, essa questão dos resíduos sólidos tem tudo a ver com essa comissão que nós temos aqui. E nós temos também uma frente parlamentar das águas. Aliás, eu estou presidindo essa frente parlamentar das águas agora. E esse tema da questão dos lixões, dos resíduos sólidos, dialoga com os dois, tanto com a comissão como com a frente parlamentar. A gente sabe que os lixões, da forma como eles estão hoje sendo depositados, estão acontecendo nos municípios, da forma como os resíduos sólidos são depositados. Eles são um potencial contaminador, né, com efluentes para as bacias hidrográficas da nossa região, termina contaminando os rios, direta ou indiretamente, também contamina o lençol freático, a produção de chorume. E na comissão de meio ambiente, esse é um tema que, por excelência, né, ou por necessidade, digamos assim, já está lá de forma imperiosa para ser discutido. Então, assim, a Assembleia ela tem o seu papel importante do ponto de vista do debate, do ponto de vista da busca de soluções, do ponto de vista da aprovação de leis, como essa daqui, que é a Política Estadual de Resíduos Sólidos, que nós aprovamos aqui. Então, o Parlamento Estadual pode e deve dar uma contribuição muito significativa, juntamente com outras instituições, para buscar a resolução desse problema. Apesar dos avanços, os lixões e aterros controlados permanecem ativos na bacia, configurando-se como uma fonte permanente de degradação ambiental com consideráveis impactos, inclusive em âmbito global, com a contribuição da geração de gases do efeito estufa. Sendo assim, não resta dúvidas da importância e urgência de investimentos para a adequada gestão de resíduos sólidos. Com isso, podemos citar o incentivo à coleta seletiva e reciclagem, a valorização dos catadores, a implementação de plantas de triagem, o surgimento de unidades de tratamento biológico na região, a construção dos aterros sanitários e a recuperação das áreas degradadas. Portanto, uma gestão adequada credencia-se como um importante agente mitigador no caminho para o futuro neutro em carbono e que em um futuro próximo estejamos definitivamente livres dos cenários de invisíveis ambientais que silenciosamente afetam a vida de diversas pessoas na nossa bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. A partir deste documentário, será possível fomentar as novas dinâmicas e orientar investimentos necessários para o aprimoramento da gestão de resíduos sólidos no Rio Grande do Norte.